Você acha que se conhece? Sabe o que sente? Sabe por que faz o que faz? Sabe o que quer? Mas será que sabe mesmo? Ou será que parte do que você chama de autoconhecimento é apenas a melhor explicação que aprendeu a dar para aquilo que sente? Hoje eu quero apresentar uma teoria do psicólogo e professor Skinner que costuma incomodar, porque ela muda completamente a maneira como pensamos o autoconhecimento. Ele dizia que ninguém nasce sabendo descrever a própria experiência. Nós não chegamos ao mundo dizendo estou ansioso, estou frustrado, estou com medo. A gente aprende tudo isso. Imagina uma criança pequena chorando. Ela se encolhe, coloca a mãozinha dela na barriguinha. Um adulto pergunta: tá doendo? Você tá com dor de barriga? A criança sente alguma coisa acontecendo dentro do próprio corpo dela, mas ainda não sabe como dar nome àquela experiência. É o adulto que observa a situação, a expressão, a postura, o comportamento e começa a ensinar uma palavra: dor, medo, vergonha, raiva. Existe um detalhe fascinante aqui. Esse adulto nunca conseguiu sentir exatamente aquilo que a criança estava sentindo. Ele observou apenas sinais externos, os chamados sinais públicos. Mesmo assim, foi ele quem começou a ensinar a criança a falar sobre acontecimentos privados. Se essa mesma criança tivesse nascido na Austrália ou na França, ou então numa aldeia indígena, sentiria a mesma dor, o mesmo medo, a mesma alegria, mas aprenderia palavras completamente diferentes para nomear tudo isso. Porque aquilo que a gente sente pode ser privado, mas a forma como aprendemos a falar sobre o que sentimos depende do meio sociocultural, do ambiente familiar em que a gente cresceu. Foi assim que todos nós começamos a aprender a falar sobre nós mesmos. Curiosamente, a natureza utiliza um princípio muito parecido. Uma planta não possui olhos. Mesmo assim, ela consegue orientar o seu crescimento em direção à luz. Esse fenômeno recebe o nome de fototropismo. Ela possui estruturas capazes de detectar diferenças na incidência luminosa. Essas diferenças desencadeiam mudanças na distribuição de um hormônio chamado auxina. Um lado cresce mais, o outro cresce menos. E pouco a pouco a planta muda sua direção. Percebe uma coisa aqui. A planta não cria uma teoria sobre o Sol. Ela não precisa entender o que é a luz. Ela simplesmente desenvolve a sensibilidade às diferenças que estão presentes no ambiente. Talvez o autoconhecimento funcione de maneira parecida. Talvez conhecer a si mesmo não seja descobrir uma verdade escondida dentro da nossa mente. Talvez seja aprender a perceber, com cada vez mais precisão, as condições que modificam aquilo que a gente faz. Perceber que se cala diante de determinadas pessoas, que sua irritação aumenta quando se sente ignorado, que você procrastina justamente nas tarefas que considera mais importantes, ou que se torna excessivamente gentil quando existe o risco de ser rejeitado. Assim como a planta aprende a orientar seu crescimento pelas diferenças de luz, nós também podemos aprender a orientar a nossa vida percebendo as diferenças nas relações com que a gente tem com o ambiente. Ter contato com aquilo que acontece dentro de nós não significa saber descrevê-lo com precisão. Às vezes a gente chama tudo de cansaço. Mas esse cansaço pode surgir depois de uma noite mal dormida, depois de uma frustração, depois de um conflito, ou depois de passar o dia inteiro tentando corresponder às expectativas dos outros. A palavra continua sendo a mesma, mas as condições que produziram aquela experiência e a função daquele comportamento são completamente diferentes. É por isso que o autoconhecimento não consiste apenas em encontrar palavras. Consiste em compreender as relações. O que aconteceu antes? Diante de quem isso costuma acontecer? E, principalmente, o que acontece depois? Esse comportamento me produziu alívio? Garante algum tipo de aprovação? Quando começamos a responder essas perguntas, a gente deixa de dizer apenas "eu sou assim" e começamos a perguntar "em quais condições eu ajo assim?" É justamente aí que entra uma boa psicoterapia. Não para descobrir uma identidade secreta escondida dentro de você, mas para ampliar a tua capacidade de discriminar as contingências, as situações que influenciam aquilo que você sente e faz.
Autoconhecimento não é uma introspecção mágica, é repertório, é aprendizagem, é prática. Ninguém nasce sabendo. Você aprendeu com as palavras que ouviu, com as perguntas que te fizeram, com aquilo que as outras pessoas conseguiram observar de você. Por isso, talvez a pergunta não seja: eu me conheço? Talvez seja: o quanto eu realmente aprendi a observar as relações que influenciam o meu comportamento? Talvez seja por isso que a natureza continua sendo uma grande professora. Uma planta não cresce porque conhece teorias sobre a luz. Ela cresce porque desenvolveu sensibilidade ao ambiente. Talvez o autoconhecimento siga exatamente o mesmo princípio. A gente não precisa encontrar uma essência escondida. Precisamos aprender, pouco a pouco, a perceber com mais clareza as relações que orientam a nossa própria vida. Assim como a planta cresce em direção à luz, nós também podemos aprender a crescer em direção a uma compreensão mais precisa de nós mesmos.